Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento de NX12 Essentials, treinamento esse disponível no canal Produtivo 3D. Na aula passada nós vimos então, começamos a estudar as primitivas, e vimos bloco e cilindro. Vamos nesta aula então conhecer mais dois primitivos, que é o cone e a esfera. Então vamos passar aqui para o NX, pronto. Eu já tenho aqui um arquivo aberto, se você não tiver, abra um arquivo. E já vamos começar aqui a construir os nossos elementos, tá? Lembrando, eu estou aqui no ambiente de Modeling, certo? E aqui em Feature, nós temos o botãozinho More. Na aula anterior também eu falei como é que eu encontro esses recursos no ambiente de Shape Studio, tá? Mas eu vou continuar aqui no Modeling porque a gente não precisa entrar lá no Shape Studio, tá? É bem mais tranquilo. Então vamos lá. Tem aqui o painelzinho de Feature, eu vou abrir aqui em More. Temos vários recursos aqui, inclusive é bom que vocês memorizem esses recursos, até para quando vocês procurarem encontrar eles aqui, E nós temos aqui, ó, em Design Feature, a gente tem todos esses recursos aqui, ó. Isso aqui é interessante também, pessoal, porque esses nomes vão estar lá no menu, tá? Então, nesse caso, nós vamos inserir aqui, o primeiro elemento vai ser o cone. Então, vou clicar aqui no primitivo cone. Caso você tenha essa aparência, tudo bem, eu vou dar um reset aqui para ficar tudo padrão, ele vai vir com essas informações. E aqui é bem simples, pessoal? A gente tem três informações para o cone aqui, ó, tá? As dimensões. Qualquer uma que você escolha aqui, ó, por exemplo, diâmetro e half angle. Percebam que aqui vai estar as mesmas informações, ó. Base diameter, height and half angle, tá aqui, ó. Ele só está colocando ou não valores aqui, ó, para começar, tá? Top diameter, height e half angle, tá aqui, ó. O top diameter agora ficou em 0. Perfeito? Então, qualquer uma que você utilize aqui não vai fazer diferença, porque ele vai mostrar aqui apenas as três dimensões possíveis para construir um cone, tá? Então, indiferente, eu vou usar essa aqui, por exemplo, tá? Então, eu tenho um base diameter, um diâmetro da base, eu tenho um diâmetro do topo do cone, se for 0, ele vai ser ponto 0, vai ser literalmente um cone, não vai ter topo, não vai ter diâmetro no topo, e a altura, tá? Percebam que nesse caso eu estou mostrando aqui para ele a altura, tá? Como o topo é 0, o grau vai ser um valor resultante, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um diâmetro de 100 na base e uma altura de 30. Automaticamente ele vai calcular para nós, eu vou dar aqui um show result, ele vai calcular para nós qual que é o half angle, que nesse caso não está sendo mostrado aqui, porque ele automaticamente vai calcular isso aqui, pelo fato de que o top diameter está em 0. Se eu trocar aqui, ó, vamos colocar, se eu coloquei a base 100, eu vou colocar 30 aqui. Vou dar um show result. Pronto, ó. Agora eu tenho um cone onde eu tenho uma base, eu sei o diâmetro da base e o diâmetro do topo, tá? E obviamente eu sei qual é a altura também. Consequentemente, mudou o half angle aqui, tá? Então, se a gente... Ah, não, mas eu quero definir um ângulo. Aí você vai escolher uma dessas opções a qual você indica o half angle, tá? Então, por exemplo, o diâmetro e o half angle. Então, eu tenho um diâmetro da base de 100, um diâmetro de topo de 30 e eu tenho aqui um half angle de 49. Eu vou colocar 60. Vou dar aqui um show result e nós vamos ter esse resultado aqui, tá? Eu especifiquei as três informações para ele e ele encontrou, na matemática ele encontrou esse objeto para nós. Perfeito? Bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui agora, para não ser tão diferente, eu vou colocar aqui 70 e vou deixar isso aqui, vou dar um aplicar. Pronto. Ok? Joia. Então, eu dei um aplicar e um ok, Então ele criou dois cones. Deixa eu apagar um aqui. Botão direito em cima dele, pessoal, para apagar o botão direito. Delete. Pronto. Então, criar um cone, vocês viram que é muito simples, tá? É bem tranquilo para criar. São essas informações que a gente precisa passar para o NX e ele vai criar a geometria, tá? Eu vou entrar aqui agora e vou construir uma esfera. Vocês lembram qual que é o diâmetro aqui, Que é 30. Então, a esfera também, olha, ela é por arco ou pelo centro e o diâmetro. Eu prefiro, sem dúvida alguma, pelo centro e diâmetro. Por arco, não é que ela vai fazer uma esfera só a metade, porque eu estou definindo o arco. Não, é porque você vai dar somente o raio dela. Então, eu prefiro utilizar essa opção aqui. Caso você queira utilizar a outra, por arco, é só você selecionar aqui. Então, olha que tranquilo que é de utilizar. Center point. Então, eu vou pegar um snap aqui, ó, vou deixar ligado só o center e vou pegar esse centro aqui, ó. Vou passar na borda, ó, apareceu o snap center, pronto.
qual vai ser o diâmetro? Vai ser 30. Se a gente der um show result, ó, nós criamos uma esfera, tá? Exatamente do mesmo diâmetro do topo aqui do cone. Ok? Ah, mas para que eu poderia fazer isso? Bom, para N situações, tá? A esfera, como vocês viram, é bem simples, essas geometrias são bem simples. Eu dei 2 cliques para editar aqui, ó, só para ressaltar, vocês com certeza viram aqui ó, a opção Boolean. Obviamente eu já posso fazer uma operação booleana aqui dentro do próprio recurso já, tá? Mas não vai ser o caso nesse momento, tá? O que a gente vai fazer agora? Vou dar aqui uma coisa que eu uso até com uma certa frequência, pessoal. É uma besteirinha, olha só que besteirinha. Mas em molde, nos moldes que eu confecciono, alguns modelos que eu confecciono, às vezes vocês vão precisar, até mesmo não só por ser um molde, mas sim pela característica, né? Às vezes você precisa fazer um rasgo e o final desse rasgo tem que ser esférico também, tem que ter o mesmo raio da ferramenta que você vai usar, enfim, um canalzinho sobre uma peça, enfim, N situações. Eu vou criar aqui um bloco de 100 por 100 por 50. Pronto. Agora, olha que bacana, que eu vou criar um cilindro, eu vou utilizar aqui o midpoint, tá? Vou pegar esse meio aqui, ó. Vou especificar o vetor, eu quero para dentro do bloco, ó, tá? Um diâmetro de 30, uma altura de 50, beleza, vamos dar um show result aqui, ó. Olha como é que ele vai ficar, tá? Beleza, vou dar um OK, não usei aqui a operação booleana, porque eu primeiro vou fazer a união com uma esfera agora, tá? Então, vou entrar aqui, vou pegar uma esfera, vou pegar Center Point in Diameter, tá? Vou entrar aqui, ó, vou selecionar com o Snap Center, eu vou pegar o centro aqui do cilindro que nós criamos, né? O diâmetro eu conheço, o cilindro tem 30, então a esfera também vai ter 30. Nesse momento, eu vou utilizar aqui, ó, Unit, para unir com o cilindro. Eu vou dar um OK. Então, olha só, nós criamos aqui um objeto ó, que ele é tangente, porque nós temos um cilindro com um diâmetro de 30 e uma esfera com diâmetro de 30. Então, a junção dele aqui é tangencial, ó, tá? É perfeita. E como ele se transforma em um sólido, porque a gente fez a esfera, né, uma operação booleana aqui no cilindro, eu posso agora fazer uma operação booleana com esse bloco. Então, vamos vir aqui, ó, na mesma feature, nós temos esse painelzinho, vamos abrir aqui o drop-down e vamos escolher... Opa! Lembram que eu falei para vocês que uma hora ia aparecer o reminder, que nós vimos lá nas primeiras aulas? Está aqui, ó. Passou 30 minutos de uso, né? 34 minutos, que eu já estava utilizando antes, não é só dessa aula, estava preparando a aula. Então passou 34 minutos, ele está me avisando aqui para me salvar. Eu vou clicar no cancelar, porque eu não vou salvar esse arquivo. Então vamos aqui, ó. Subtract. Vou selecionar aqui o target, o alvo é esse aqui, ó. E qual que é a ferramenta? A ferramenta é esse aqui. Vou selecionar e dou um OK. Pronto, olha só. Fizemos um canal, se a gente mudar aqui no Shade, nas propriedades, vou colocar Shaded. Olha aí, ó. Perfeito. Ó. Certo? Então, é um recurso que a gente pode estar utilizando para esse tipo de situação, tá? Posso também, olha só que legal que a gente pode fazer. Deixa eu voltar aqui com With Wedges. Vou criar agora aqui um outro cilindro, tá? De menor tamanho agora, tá? Vou criar nesse sentido aqui, ó, tá? Vou pegar agora, eu vou pegar esse snap aqui, ó, Point on Curve, vou selecionar esse cantinho aqui. O vetor vai ser esse aqui. Agora eu vou colocar aqui, deixa eu colocar 70, deixa eu ver se... E o diâmetro eu vou colocar só 15. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Tá, beleza, eu posso até jogar um pouquinho mais para frente. Vou colocar aqui 75. Pronto, tá ótimo. Ok? E agora eu vou criar um cone aqui nessa ponta. Tá? Olha só que bacana. Nós vamos criar aqui um cone. E aí, a gente sabe que o diâmetro aqui é 15, né? Então, vou especificar o vetor. Bom, o cone, eu vou selecionar aqui, Specify Point, vai ser aqui. Bom, podemos ver que a direção aqui do vetor, né, do nosso cone, ela está equivocada. Então, vamos clicar aqui em Specify Vector, vai ser nessa direção. E agora eu preciso escolher uma opção que me permita definir o diâmetro da base e do topo, tá? Então, eu vou clicar aqui, eu vou colocar a primeira opção aqui, ó, diâmetro e altura. Percebam que ele vai me dar uma altura aqui, eu vou poder especificar um base diameter, que nesse caso vai ser 15, certo? Um top diameter eu vou colocar um pouquinho maior só, tá? Eu vou colocar aqui 25 e uma altura de 10 milímetros.
Vamos dar um show result para ver como é que vai ficar. Olha aí, ó. Perfeito, é isso aí. Vou dar um... antes de dar OK, undo result, vou colocar aqui para ele unir com esse cilindro. Ok? Pronto. E agora, para ficar mais legal ainda, eu vou pegar o Edge Blend aqui, ó, e vou só clicar nessa aresta aqui, tá, 0.5. Se tiver um raio muito grande, basta trocar aqui. Ó. Eu vou colocar, por exemplo, 2 milímetros. Tá ótimo. Vou dar um aplicar. Caso você queira também aplicar um raio aqui, ó, deixa eu ver, 10 milímetros. Tá jóia. Vou dar um OK. E agora o que a gente vai fazer? Subtract, né? Do target e a ferramenta. Ok. Olha só. Criamos aqui também um negativo, né? Uma cavidade daquele sólido. Tá? Então, obviamente, pessoal, aqui é bem básico, é só para vocês conhecerem os recursos, mas percebam que eu não tenho dúvida que, em muitas situações, utilizar de forma adequada essas primitivas vai fazer vocês ganharem muito tempo. Bem como também, né, a gente tem aqui, ao contrário de criar um círculo para fazer uma extrusão, a mesma coisa é para fazer um furo, tá, pessoal? Agora é o seguinte, quando se trata de furo, nós temos um comando para hole, tá? Então, aí tem que avaliar e tal, o que você quer construir. Mas, às vezes, a gente acaba se pegando, fazendo sketches no projeto para coisas muito simples que a gente pode resolver com essas ferramentas primitivas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas ferramentas. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a próxima aula.